graça e a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, para todos os ouvintes. Deus nos abençoe neste dia e que a graça do Senhor Jesus não falte sobre nós, pois precisamos da graça do Senhor para que possamos viver, sermos edificados e também através da mensagem e da palavra de Deus possamos edificar outras pessoas. A lição de hoje é a de número 4, a atualidade dos dons espirituais. Muito importante os dons espirituais na vida da igreja, portanto é imprescindível. O nosso texto áureo: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Isso é em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Verdade prática: se ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. Isso envolve o batismo no Espírito e os dons espiritual. Leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 11. Muito importante sobre os dons espirituais, os 9 dons citados pelo apóstolo Paulo. O nosso tema de hoje, aliás, o título da lição de hoje é muito importante para a igreja, portanto, como eu disse, é imprescindível. Nós precisamos buscar os dons espirituais, os melhores dons, para que nós possamos estarmos fortalecidos na presença do Senhor e assim levar uma mensagem evangelizadora às pessoas que necessitam, porque essa é a função da igreja na face da terra. A nossa introdução. Os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, bem como a edificação da igreja, o seu conforto e o seu crescimento espiritual. Os dons espirituais são complementares e estão integrados na palavra do Senhor, mas eles são substanciais para a vida da igreja, para que essa possa se fortalecer na mensagem e também receber de Deus as revelações, o poder que vem do alto para nós, para a igreja do Senhor, pela graça do Senhor Jesus Cristo, e assim fortalecermos o trabalho da igreja na face da terra, no sentido de evangelizar e ensinar as pessoas sobre essa palavra salvadora que é a palavra de Cristo. A necessidade dos dons espirituais hoje, ou seja, na atualidade. Subtópico 1: exortação a conhecer os dons espirituais. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: irmãos, não quero que sejais ignorantes, ou seja, falta de conhecimento. É bom que você entenda, compreenda e busque conhecer sobre os dons espirituais e a função desses dons na igreja. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. 1:7. De maneira que nenhum dom vos falta. Apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto. Esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Corinto possuía todos os dons, mas ao invés de aplicá-lo para a obra de Deus e a conversão de pessoas, que eram pessoas pagãs naquela época, eles ficavam discutindo qual seria o dom maior, certamente disputando: olha, eu tenho o dom de profecia, você tem de língua, eu sou maior do que você. E não é bem assim. Nós não somos maior que os outros, porque esses dons são dados pelo Espírito Santo e repartidos conforme convém ao Espírito Santo. Então o Senhor me dá, por exemplo, o dom da palavra, o outro dom de profecia, o outro dom de língua, interpretação de línguas. E aí nós nos reunimos e a igreja é edificada. Ninguém pode ficar com inveja do dom do outro, porque esse dom não é nosso. Nós recebemos pela graça do Senhor e o Espírito Santo nos dá o dom e é dele. Nós somos apenas instrumentos de Deus. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava que Coríntios, e essa é também a vontade do Espírito ainda na atualidade, o quê? Que nós
possamos ser cheios do Espírito de Deus, buscar os dons espirituais, os melhores dons, para que nós possamos aplicar com eficiência e eficácia e com muita responsabilidade na obra do Senhor. Subtópico 2, pneumáticos e charisma. São dois termos gregos. Olha, eu não falo grego, se a expressão não estiver correta, os irmãos vão fazendo a adaptação, viu? São dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo. Pneumáticos, das coisas espirituais, referente aos dons espirituais. E charisma, dom dado pela graça. Portanto, são vários tipos de charismata no Novo Testamento que o tempo e o espaço não permitem enumerá-los na presente lição. Subtópico 3. O que são os dons espirituais? Vamos prestar atenção. São capacitações especiais e sobrenaturais, concedidas por quem? Pelo Espírito de Deus ao crente, para quê? Para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, somos nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não podemos nos prevalecer quando Deus nos usa com uma palavra ou com revelação, com profecia, com dom de curas, porque tudo vem dele. Nós somos vaso de barro para que o nome do Senhor seja excelentemente exaltado no meio das nações, porque se nós nos exaltarmos, podemos perder o dom do Espírito, e para nós custa um preço alto perder, não é? Porque é um benefício muito grande para a igreja, e podemos ficar desprovidos de um dom que o Senhor, com amor, nos concedeu. Vamos continuar. Vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 27. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Aos santos, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então o Senhor nos apresentou e nos fez conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, uma experiência que nós não tínhamos. Hoje nós temos, pela graça de Deus, e a igreja é enriquecida dessa forma, enriquecida no sentido de absorver e receber os valores do Senhor para a ministração do Evangelho. Pois bem, enquanto a igreja estiver na terra, será assim. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8 a 10. 1 Coríntios capítulo 3, 8 a 10. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Ou seja, quando o pregador, o crente, o homem de Deus, que entregou a vida para o Senhor Jesus, partir desta vida, tudo cessará. Não haverá mais conhecimento, nem ciência, nem sabedoria, nem dom de línguas, nem dom de profecia. Tudo cessa e segue a salvação do Senhor Jesus. E o versículo 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Versículo 10, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Então, enquanto a igreja estiver na terra, temos os dons para aplicação, para o crescimento da evangelização na face da terra, para atingimento de outras pessoas. Mas quando partirmos, então já sabe que não sobra nada, né? Tudo fica e nós seguimos com a salvação em Cristo Jesus. Isso envolve todo o aspecto da vida cristã, como a adoração. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 14, versículos 6 e 26. 14, 6 e 26. Grave aí, adoração.
E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse por meio da revelação ou da ciência, ou da profecia ou da doutrina? Porque quem fala em línguas, fala com Deus e adora a Deus, mas quem não interpreta a língua não compreende o que está sendo dito. Então Paulo diz: o que me aproveitaria se não falasse a vocês por meio da revelação ou da ciência, ou seja, do conhecimento, para que haja entendimento, ou da profecia também, ou da doutrina, que é esta daqui. E o versículo 26: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. É o que acontece. Quando a igreja se reúne, um louva a Deus, outro ensina, um traz a palavra, a ministração, outro tem revelação, outro interpreta. Tudo é para quê? Para a edificação da igreja. Então a igreja edificada é uma igreja fortalecida, uma igreja forte, uma igreja que não para no primeiro obstáculo, nem no segundo, nem no terceiro. E quando a coisa fica muito difícil, ele entrega para Jesus e Deus continua, não é? Continua com o trabalho e vai ajudando a igreja vai prosperando sempre. Tanto é que a igreja começou lá com os discípulos em Jerusalém, sendo perseguidos, e prosperou, e hoje veja a quantidade de igrejas, não é? Pessoas pregando o evangelho na face da terra. Até as cidadezinhas mais longínquas, que não tinham um crente, quando tinha 1, 2, 3, 4, 5, e ficavam ali quietinho, porque existia uma oposição muito grande, e eles ficavam detidos, mas o Espírito Santo entrou no meio daqueles crentes, e de 5 multiplicou para 10, para 15, para 20, para 100, para 200, para 500, e assim, toda a cidadezinha no Brasil tem várias igrejas. Na minha cidade não tinha uma sequer, uma igreja evangélica sequer. Eu fui lá nesse mês de dezembro e não contei, mas deve ter umas 10 igrejas evangélicas ou mais, e muitos crentes, muitas pessoas pregando o evangelho de Cristo. O Senhor virá buscar a sua igreja, aleluia. E para evangelização, grave, evangelização e operação de milagres, grave, operação de milagres. Atos capítulo 13, versículo 9 e 12. Atos 13, 9 e 12. Desculpe, 9 a 12. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, que era esse? Elimas, o encantador. Fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. O procônsul estava ouvindo Paulo pregar a palavra do Senhor, estava crendo. E esse cidadão chamado Elimas, ele estava perturbando, querendo afastar o procônsul da doutrina, queria afastá-lo para ele não ouvir, não se converter. E Paulo, com o dom de milagres, ele estava evangelizando, né, que eu falei grave evangelização, e com a operação de milagres, Paulo disse: ó filho do diabo, você vai ficar cego. Então quem tiver o dom de milagre, use com zelo, porque senão muita gente vai ficar cego, né? Passou uma raiva no crente, o crente disse: ó filho de tal, você vai ficar cego, então vai ficar coxo, então não dá, né, para fazer isso. É necessário usar o dom, aplicar o dom que Deus nos deu com responsabilidade, e para o crescimento da obra do Senhor. E o exercício do ministério, vamos ver, grava aí, ministério, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério.
Isso aqui foi Paulo falando à igreja de Corinto que tinha... Aliás, foi Paulo falando sobre Timóteo. Sobre Timóteo. E Paulo estava dizendo, olha, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição de mãos. Então aplica-se para os nossos tempos, para não desprezarmos o dom que há em você e que há em mim. Nós devemos desenvolver para a glória de Deus. Porque quando nós desenvolvemos e aperfeiçoamos nossos dons, a igreja do Senhor é mais beneficiada. Nós precisamos exercer a misericórdia, também a paciência na igreja, para evitar conflitos ou desacordos, e para que nós possamos assim, mais mansamente aplicar os dons que Deus nos deu para o crescimento da igreja e para a edificação de nossa fé. E assim o crente vai trabalhando para o Senhor e vai fazendo a obra. E o exercício do ministério, já falei, eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã. Ao ser batizado no Espírito Santo no início da fé, ou depois de um certo tempo, pode ser 1 mês, 2, 3, 4 meses, 1 ano. Mas nós devemos pedir ao Senhor os dons espirituais para que nós possamos ser mais fortalecidos na obra e na execução dessa maravilhosa obra do Senhor. Todos nós devemos buscar os dons espirituais, conforme eu disse, a qualquer momento. 1 Coríntios 12, versículo 31. 1 Coríntios 12, versículo 31. Portanto, procurai com zelo, com gosto, com prazer, não é? Os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Paulo valorizava todos os dons, mas em especial o dom de profecia, porque pela profecia a igreja é edificada. O Senhor pode falar de coisas futuras, alertando a igreja, mas é preciso ter muita responsabilidade com esse dom, porque nós sabemos que nos tempos de hoje, muita gente, não sei se é muita, se é pouca a quantidade, mas pessoas usam esse dom e saem revelando coisas que está no coração, e a pessoa que recebe acha que é de Deus e não é. E depois entra em conflito, procura o pastor e começa a dar trabalho. Depois atrapalha o crescimento da fé desta pessoa. Então, os dons espirituais são para serem aplicados com muito zelo, com muito cuidado. Devemos buscar os melhores, mas todos os dons são muito importantes para a igreja do Senhor. A função dos dons espirituais, subtópico 2. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço de evangelização. É indispensável, porque o mover do Espírito no meio da igreja, através dos dons espirituais, edifica a igreja e coopera para o crescimento da fé dos irmãos. As listas dos dons espirituais, subtópico 1. Há quem acredite que existe apenas 9 dons espirituais, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10. Quais são? A palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a fé, dons de curar, operações de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Aqui são 9 dons. Mas o apóstolo Paulo apresenta mais 2 listas de dons espirituais, que está no versículo 28.
Vamos ler 12, 28. 1 Coríntios 12, 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Olha, apareceu apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, doutores. Depois, milagres. Depois dons de curar. Dons de curar já está repetido. Está no versículo 9, que eu acabei de ler. Socorros, governos e variedade de línguas, que também está no versículo 10, que eu acabei de ler. Portanto, são 8 menos 2, 6. 6 dons que o apóstolo indica, apresenta, aliás. Então, 9 mais 6, já evoluímos para 15. Vamos somando 15. E mais, em Romanos 12, de 6 a 8. Romanos 12, de 6 a 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então, profecia e fé já são repetidos, que estão no versículo 9 e 10, que eu acabei de ler. Se ministério, já é novo. Se ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Então nós temos aqui ministério, ensino, exortação, exortar, repartir, presidir e o exercício da misericórdia. Nós temos aqui 8 dons, mas tem 2 repetidos, então são mais 6. 6 mais 5, 21. Já apresentou 21 dons. Ele considera o dom de ensinar, de ministério, de exortação como um dom. Então vamos ver mais adiante. E o versículo 29 e 30 de Coríntios são todas repetições, então não cabe. Vamos ler agora Efésios, capítulo 4, versículo 11, 4:11. E ele, Jesus, mesmo deu uns para apóstolos, já está repetido apóstolo, uns para profetas, também está repetido. Para evangelistas, ele não citou ainda, pela primeira vez, e pastores e doutores. Doutores está repetido. Então aqui, mais 2 dons, evangelistas e pastores. Então, pastores aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11. Então, mais 2, 21 mais 2, 23. 2 que a lição apresenta. Mas, em nenhum lugar, o apóstolo limita o número de dons. Alguém tem facilidade para fazer uma poesia. E alguém diz assim, olha, você tem o dom da poesia. Mesmo que ele não seja letrado, mas ele se inspira e faz uma poesia e escreve com facilidade. Ali é por inspiração, e não existe aula para inspiração, escola para inspiração. Ninguém ensina inspiração ao outro. É possível que eu motive alguém por um tempo pequeno. Depois a pessoa cai no mesmo estado, se ele não se automotivar. Então a inspiração vem do alto, vem de Deus, porque vem de onde? Vem de Deus, não tem outro jeito, né? E alguém quando canta, a pessoa diz, olha, você tem o dom da música, tem facilidade para cantar, além da voz, e tem a habilidade poética também. São dons que não estão citados aqui na lição, mas existe uma extensão de dons e habilidades e capacitações do Espírito Santo para o homem na terra construir as coisas que são essenciais às famílias de Deus. Tópico 2, classificação teológica dos dons. Vamos ver. Os dons mencionados em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10,
são classificados em 3 grupos. Vamos ver quais são. Dons de revelação. Quais são os dons de revelação? Palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Um líder de uma igreja que não tem a palavra da sabedoria, nem da ciência, nem o discernimento de espírito, ele vai sofrer um pouquinho. Ele vai ter dificuldade de conduzir aquele grupo de irmãos. E principalmente o discernimento de espírito. Ele não tem discernimento e o adversário aí entra em confusão no meio da igreja. E ele não consegue discernir qual espírito é. Se é o espírito do homem, o espírito de Deus, ou o espírito do adversário. O segundo grupo, dons de poder, fé. Veja que maravilha, fé. Dons de curar e operações de maravilhas. Fé, dom de curar e operações de maravilhas. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé certamente não tem a conexão com o Senhor. É preciso termos a fé e acreditar, e da fé gerar esperança. E tem alguém doente, a igreja ora, ou alguém ora e a pessoa é curada. É o poder de Deus no meio da igreja, não é? E também as operações de maravilhas. Acontece maravilhas no meio da igreja e com tudo isso a igreja é edificada. E por fim, o último grupo, dons de inspiração, que é profecia, variedade de línguas e interpretação. Isso aqui é uma classificação didática dos dons espirituais conforme a teologia. Subtópico 3, classificação bíblica. Na classificação teológica que eu acabei de mencionar, houve uma classificação em 3 grupos de 3 dons, de 3 em 3. Já Stanley segue a divisão funcional feita pelo apóstolo Paulo, em 3 grupos também, um pouco diferente, de 2, de 5 e de 2. 2 mais 5, 7 e 2, 9. Estou falando dos 9 dons espirituais. O primeiro, dons do ensino ou da pregação. Quais são? Palavra da sabedoria e palavra da ciência. Verdade, não é? É com conhecimento que nós pregamos a palavra do Senhor, para não falar coisas distorcidas, com insegurança para a pessoa que está ouvindo. Então, de fato, bem colocado. Palavra da sabedoria e também palavra da ciência ou do conhecimento. Dons de ministério, que maravilha, fé, dons de curar, operação de maravilha, a profecia e o dom de discernir os espíritos. E por fim, dons de adoração, variedade de línguas e interpretação de línguas. Quem fala em línguas adora a Deus. Subtópico 4. Para o que for útil. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Portanto, o Espírito Santo distribui os dons aos crentes. Para quê? Para a edificação da igreja, para a anunciação da palavra do Senhor com autoridade. A função dos dons espirituais
é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real, dinâmica, para a edificação do corpo de Cristo e, antes de tudo, anunciar a obra de Cristo. Pois bem, com os dons espirituais, nós, associados à palavra, que é a fonte de todo o conhecimento e sabedoria, nós somos edificados e recebemos a autoridade do Espírito Santo, porque ele habita em nós. E nós anunciamos as boas novas do Senhor. Portanto, é distribuído para o que for útil. Não é aleatoriamente, Deus não é desorganizado. Não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes para que cada um use do jeito que quiser, a seu gosto. O Espírito reparte particularmente a cada um como quer, que está no versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E a Bíblia recomenda que nós busquemos, pedimos a Deus, e o Senhor vê a quem dá. Um é o dom da palavra, outro o dom de discernimento de espírito, outro dom de profecia, outro dom de língua, os outros têm 2, 3 dons. Mas uma não é maior que o outro, todos somos iguais. Então precisamos ter cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Quantas vezes eu já ouvi alguém falar assim: você viu aquele vaso? Mas é um vaso. E lança um crédito sobre ele e as pessoas vão procurar. Pois bem, e quando eu digo, olha, aquele é um vaso, eu homem que tem uma palavra, começa a elogiar, para ele não é bom, porque se eu encher a bola dele, e se a bola encher demais, corre o risco de estourar, aí não dá certo. Eu tenho que ter o equilíbrio. Mas nós somos vasos, não só ele, mas você também é vaso. Ele tem um dom, você tem outro dom. E o somatório desses dons é para a edificação da igreja do Senhor. Então vamos ler Isaías 42:8. Assim está escrito: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Coisa maravilhosa. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Veja, então é um perigo aí, conforme esse versículo, que vem da parte do coração de Deus, a questão de louvar a imagens de escultura. Nós vivemos por causa da misericórdia de Deus e do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Deus, quando olha para nós que vê os nossos pecados, ele olha para a cruz de Cristo. E aí já está confirmado, né, que o Senhor derramará a sua miséria e graça por meio do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Efésios 3:21. 3:21 está escrito assim, Efésios 3:21. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, maravilhoso, hein? Em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então a ele seja dada toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Os dons revelam a unidade na diversidade. Subtópico 3. Há diversos dons, nós já estudamos. E o apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Porque Deus Pai, Filho e Espírito Santo trabalham conjuntamente, um está no outro. Na morte de Jesus, Deus estava no controle e o Espírito Santo também acompanhando. Jesus ressuscitou, o Espírito Santo estava no controle e Deus também, né? Então Deus, Jesus e o Espírito Santo trabalham unicamente com o seu propósito. E aí os dons são manifestados. Nós vamos estudar agora sobre os diferentes dons no tópico primeiro. Diferentes dons. É preciso. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. São 3 classes
de manifestações as quais revelam a atuação do Deus Trino, diversidade de dons atribuído ao Espírito Santo, diversidade de ministério atribuído ao Senhor Jesus e a diversidade de operações com a ação do Pai. Mas é o Espírito a fonte de todos os dons. Está no versículo 7 e 11 de Coríntios. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartido particularmente a cada um como quer. São três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e cada um numa função, e elas se interligam. É a função do Espírito Santo, é distribuir os dons, que vem também da parte de Deus, e que também vem da parte do Senhor Jesus, e também que é do Espírito Santo. Então, portanto, a igreja está, nesse sentido, abastecida de dons espirituais e de poder para poder exercitar, mover as águas, girar a roda, para que a igreja caminhe anunciando a palavra de salvação em um mundo tão diverso como o nosso. E finalmente, o subtópico 2, unidade. Temos diversidades de dons, de ministérios e de operações. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, 5 e 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O único Espírito, o único Senhor, o único Deus, refere às três pessoas da Trindade, os três em um só, que aparece de forma espontânea. Vamos ler Mateus 28, versículo 19. Veja como a Bíblia é maravilhosa. Ela se comunica de Gênesis a Apocalipse sem sair da linha. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três em ação, né? 2 Coríntios 13, 13. 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Os três, novamente. Efésios 4, versículo 4 a 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, e uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Os três novamente em ação. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Aleluia! Graças a Deus que nós temos a proteção dos três, de Deus Pai, Jesus Cristo Salvador e do Espírito Santo. Portanto, a igreja está muito bem abastecida. Basta seguir essa palavra e buscar conselho, os dons espirituais, para que possa ser próspero na vida nesta terra, na família, nas relações humanas e também na vida espiritual. Eu vou ler a conclusão
descrita pelo comentarista. A manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. Essa é a verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos, desde aquela época até os dias de hoje. A missão da igreja de hoje em nada difere da missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito Santo. Fiquem com Deus.